Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e para aprendermos juntos a palavra de Deus através do Espírito Santo, que é o nosso guia aqui na terra, o nosso consolador. Nós não podemos fazer, né, a live ontem por motivos, né, de falecimento, né, na família, né, e a minha esposa não estava bem, né, e não podemos, por isso a gente não fez a live no grupo do culto para casais. Voltaremos segunda-feira, para a semana que vem, mas o culto de hoje é para todos, para toda a família, para todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Então venha conosco, mais perto de nós, como diz o nosso saudoso, né, o pastor Luiz Gonçalves, da Adventista, né, chega mais perto, venha ouvir a voz de Deus através, né, da nossa boca, através da palavra de Deus, a palavra escrita de Deus para a sua libertação e a sua salvação. O tema de hoje é salvação. Então eu convido a todos para vir conosco assistir, para estarmos conosco, e obrigado àqueles que vão ver agora, obrigado àqueles que vão ver depois. Evangelize com a palavra de Deus para alcançarmos o coração das pessoas, aqueles que se afastaram de Deus e aqueles que ainda não estão na presença de Deus. Só você pode ajudar a evangelizar com a palavra de Deus. Então evangelize, replique a palavra de Deus para alcançar as pessoas, certo? Para alcançar o coração das pessoas, para saberem que tem um Deus acima delas, que querem salvá-las. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né, nós estamos aqui juntos, para aprender juntos. Um abraço para todos os pastores do Brasil, para os missionários, pastores lá em Moçambique, e para todos aqueles pastores do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Boa tarde, minha querida Juiz de Fora, minha querida Minas Gerais e meu querido Brasil, né? Uma boa noite para o outro lugar do globo e um bom dia e uma boa tarde também para outros lugares do globo. Então venham participar da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós conseguimos ter esperança para um dia melhor na nossa vida. E nós precisamos, né, dele na nossa vida. Então venha participar. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, pegue aí a sua Bíblia de papel, celular, tablet, caderno, lápis e caneta, escreve os versículos, os capítulos, confira a palavra de Deus e a veracidade da palavra de Deus. Tá? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos entrar na nossa oração para poder entrar na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai de Salvador, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa tarde, podendo aprender da palavra do Senhor juntos, através do Santo e Bom Espírito. E que o Espírito Santo agora nos guie, abre a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor para a nossa vida. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, meus irmãos, a salvação realmente ela é para todos, mas poucos aceitam esse chamado. E aqueles que aceitam, às vezes, envergonham o Evangelho. Eu estava aqui ontem e assisti um vídeo que a minha esposa colocou de um pastor de uma igreja. Não vou falar o nome da igreja e não vou falar o nome do pastor. Mas vejam bem, 3 membros dessa congregação foram expostos na igreja porque estavam devendo o dízimo 3 meses. O pastor, junto com talvez uma pastora, a esposa dele, falou nisso no microfone para toda a igreja, que o nome deles estaria no Ceresp, no Serasa, no SPC,
só tirariam o nome se eles regularizassem os 3 meses de dízimo. E pediu para que os seguranças os tirassem da igreja, os expulsando da igreja por causa disso. Então eu pergunto aos irmãos e às irmãs que vão assistir a opinião de vocês sobre isso. Jesus, ele nunca cobrou dinheiro de nenhum discípulo. Pelo contrário, ele fez que Judas repartisse o dinheiro. Tem gasto a igreja? Tem gasto a igreja. Tem água, tem luz, tem posto, tem limpeza, manutenção, tem gasto. Mas Jesus, ele não aprova esse tipo de coisa. Então esse pastor e essa pastora deveriam repensar os seus conceitos, porque Deus está de olho neles e o olheiro também. E Jesus não vai perdoar eles por isso, se eles continuarem dessa forma. Então, tomara que eles reflitam e façam uma resiliência daquilo que eles fizeram, humilhando essas pessoas, constrangindo essas pessoas, que a palavra de Deus diz que não podemos constrangir, temos que dar com alegria, esses 3 membros. Já passei por isso algumas vezes na vida. Aqui, no nosso ministério, de a Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, nós não cobramos o dízimo. E não tem o dízimo. Aqui tem contribuição dos membros, para que nós possamos tocar e fazer a obra de Deus, evangelizando, pagando internet, melhorando a evangelização na rua, com folhetos, né, para poder alcançar o coração das pessoas. É contribuição. Não é obrigatório aqui dar o dízimo. As pessoas, se quiserem dar o dízimo, nós aceitamos. Mas com alegria. Se não quiser, e quiser contribuir, também. E nós não vamos nunca constrangir alguém aqui, e ai de alguém da minha equipe constrangir alguém. Será repreendido na hora, administrativamente, e receberá a punição que tem que ser dada. Bem, meus irmãos, que Deus tenha piedade e misericórdia desse pastor e dessa pastora. Mas envergonharam o evangelho. Esses são os verdadeiros fariseus dos dias de hoje. Dê a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha sobre esse pastor e essa pastora que expulsaram os 3 por causa disso e pedindo aos seguranças para colocarem eles para fora, e eles estavam proibidos de congregar até acertarem o dízimo da igreja. Dê a sua opinião. Dê a sua opinião. É muito importante. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra Sagrada, ali em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. No versículo 30. Capítulo 30 de Deuteronômio, e no versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: os céus e a terra tomou hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aqui, meus irmãos, nós temos os 2 caminhos.
Nós temos o caminho da perdição e o caminho da salvação. Nós, às vezes, colocamos as nossas expectativas em homens, em bens materiais para nos salvar, mas nada disso pode nos salvar e nos levar à glória e à vida eterna com Jesus. Porque tudo isso aqui na terra não tem valor para o Senhor nosso Deus. Deus, ele só dá valor para nós, para a nossa salvação, quando cumprimos os mandamentos e os estatutos e as leis dele, que está escrito de capa a capa na palavra do Senhor. Então, se você escolher a bênção, você andará no caminho de Cristo. Mas se você escolher a maldição, estará no caminho da perdição. É como eu acabei de falar aqui sobre esse pastor e essa pastora. Eles não estão no caminho da salvação. Eles estão no caminho da perdição e ensinando outras pessoas também o errado e indo também para o caminho da perdição. Da perdição. Da perdição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo aí bons líderes e maus líderes, que estão também levando pessoas ao abismo, e não para as relvas e as águas tranquilas, deixando eles irem para, junto com eles, para o caminho da perdição. Então, isso não é mostrar o caminho da salvação, é mostrar o caminho da perdição. Bem, meus irmãos, e isso também acontece no dia a dia da nossa vida. Nós temos a escolha do caminho do bem ou do caminho do mal. Eu prefiro o caminho do bem do que o caminho do mal. Eu já estive no caminho do mal. Já estive no caminho do mal. Mas quando eu escolhi a Cristo, eu escolhi o caminho da vida eterna. Para estar com Ele, se assim Ele deseja, e assim Ele me desejar ao lado dele, para poder viver na vida eterna com Ele. Então, hoje em dia, nós temos vários caminhos para a nossa vida terrena. Mas só tem dois. Ou o bem ou o mal. E qual você escolhe? Bem ou mal? No seu casamento, às vezes, também está acontecendo o bem e o mal. E muitos vão pelo mal. Mas muitos preferem o caminho do bem também dentro do casamento. Dentro da família. Muitos estão aí no caminho da perdição, achando que vai levar vantagem com Cristo. Mas não vai, não. Porque quando chegar na hora, Jesus vai falar: aparta-te porque eu não lhe conheço. Aparte-te porque eu não lhe conheço. Bem, está na hora de nós escolhermos um caminho. Porque o tempo do fim está perto. Nós podemos ver pelos acontecimentos atuais que estamos vivendo no mundo. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que escolher o bom caminho. Porque a hora que o último escolher qual caminho vai seguir, será a volta de Cristo. E ele já está aí, pertinho de nós. E às vezes não vai dar mais tempo de você escolher qual caminho você quer. Nós vamos aqui no Salmo 27, versículo 1. Esse salmo fala da confiança de Davi em Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação,
a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Então aqui já está demonstrando que quem é que salva? Jesus. E ele fez isso indo para a cruz por mim e por você, e já deixando bem claro que ele pagou pelo seu pecado, pelo meu. Ele deu a vida por mim, por você, e o sangue dele foi derramado por mim, por você. Basta que você reconheça que ele é a luz e a sua salvação. Não existe alternativa, não existe caminhos para a salvação em Cristo Jesus, a não ser aceitar a expiação de Cristo na cruz, pelo batismo, pela remissão dos pecados, e se manter imaculado. Imaculado não quer dizer que nós não vamos cometer pecados e erros. Imaculado quer dizer seguir a Cristo. Seguir em Cristo Jesus. E guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Fazer da sua vida uma santidade em Cristo Jesus. Ou seja, fazendo aquilo que Jesus fez aqui na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E renovar todos os dias a nossa aliança com o Senhor Jesus. Então, já fala aqui, né? No versículo 1 do Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Não precisa temer ninguém, né? Porque Jesus é contigo, Jesus é comigo, então não precisamos temer ninguém na nossa vida. O Senhor é a força, ele é a nossa força. Não só espiritual, como terrenamente, nas maiores dificuldades da vida, e inclusive nas tentações. E nós podemos ver que Jesus foi fortemente tentado no deserto, mas ele foi muito superior à força dele, através do Espírito, para repelir as tentações de Lúcifer, né? Da minha vida e da sua, né? A quem me recearei. Então não tem que temer o inimigo, porque Jesus é com você, comigo e com todos nós, e ele está pronto para te abraçar e te levar com ele. Mas para isso você tem que todos os dias na sua vida lutar pela sua salvação, porque a hora está perto. A hora está perto. Salmo 50, no versículo 23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Vou repetir. Aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. O louvor de glorificar a Deus. Ele aqui, na palavra, ele não está pedindo o seu carro, ele não está pedindo o teu dinheiro, ele não está pedindo a sua oferta, ele está pedindo sacrifício de louvor. E qual é esse sacrifício de louvor que nós estamos falando? Oração, estudo da palavra, louvar a Deus, cantar para Deus, louvores, cânticos que falem sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida com ele. Não que as outras músicas sejam pecado, longe disso. Claro que não, dependendo daquilo que você escuta, é claro, né? Mas é você se dedicar também a ele, a obra dele. Então você estará louvando, glorificando ele e cuidando da sua salvação eterna. Então lute, irmão, lute, irmã. Não deixe, não fique em cima do muro, nem para lá e nem para cá. Lute pela sua salvação todos os dias, porque ela está aí na porta e a porta da graça já está se fechando.
Está na hora de você acordar, meu irmão. Está na hora de você acordar, minha irmã. Principalmente nós que somos cristãos, que às vezes pensamos que estamos no Pentecoste e não estamos. Está na hora de lutar. Está na hora de rever se estamos agindo corretamente como Deus nos pede, principalmente aqueles que são batizados em Cristo Jesus. Os cristãos hoje em dia precisam, certo, se atentar aos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, porque a hora está perto. Não está longe. Não está longe, irmãos. Nós vamos aqui em Isaías 25. Isaías 25, no versículo 9, diz: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Irmãos, você quer tristeza na sua vida? É só você se apartar de Jesus. É só se você apartar do seu chamado, apartar da sua missão e fazer da palavra de Deus mercadoria para ganhar dinheiro. Certo? Então você está se apartando de Deus. Igreja que cobra dízimo não é de Deus. Pastor que obriga as pessoas a dar dízimo não é de igreja, não é de Deus. Essa igreja que às vezes você está te obrigando você, constrangindo você a dar o dízimo para participar da igreja, a participar, né, de ministérios, a participar de ordenanças, a partir de pagamento do dízimo. Essa igreja não é de Deus. Saia dela por meu Apocalipse 3:4, que essa igreja não é de Deus. Como eu vi acontecer comigo várias vezes, e vi acontecer quando eu estava caminhando, e agora há pouco tempo. Agora há pouco tempo. E eu vi, e estou vendo aí, alguns pastores na internet e outros repudiando esses acontecimentos. Que eu também o repudio esse acontecimento. A salvação não é pelo dízimo, é pela graça do Senhor. Se você está aí sendo constrangido com essa situação na sua congregação, aparta-se dessa congregação. Aparta-se. Porque as pessoas que estão fazendo isso não são de Deus, e essa igreja também não é de Deus. Não é de Cristo. É uma igreja mentirosa. É uma igreja falsa. É onde se aproveita da oportunidade para se enriquecer, para manter status de vida. A salvação vem pela graça, conforme a nossa entrega, conforme as nossas obras do Senhor, e não pelas nossas. Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, no versículo 22, diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, para o Senhor, para a cruz, para o sacrifício dele, e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ó, muita gente aí idolatra outros deuses. Muita gente aí idolatra demais outras coisas.
E aqui na palavra fala que não há outro Deus, não há outro como ele. E realmente não há. Porque o único que pode nos libertar, nos salvar, nos curar, é o Deus verdadeiro. É o Deus que criou todas as coisas. Esses deuses que às vezes idolatramos, terreno e feito por homens, não salva ninguém. Não salva ninguém. Porque Deus é aquele que está ali agora te escutando você, falando com você através do Espírito e da palavra. Deus que não ouve, não enxerga, não fala, não anda e tem que ser carregado, isso não é Deus. Deus não precisa ser carregado, Jesus não precisa, Espírito Santo não precisa ser carregado por homem nenhum. Então esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que salva. Esse é o Deus que te liberta. Esse é o Deus que te ajuda. Esse é o Deus que te perdoa e tem misericórdia de você. Basta você agora querer. Basta você agora reconhecer Ele. E Ele vai entrar na sua vida e você vai sentir aquele calor do Espírito Santo e aquela ardência no seu coração e você vai explodir de alegria, de gozo maravilhoso, de tão unção que está caindo agora aí, onde você está. Basta você aceitá-lo. E ele já está aí do seu lado. Não se esqueça, a salvação é em Cristo Jesus e não em outro lugar. Isaías 58. Isaías 58. Tanto é que antes da gente ir para Isaías 58, eu vou ler aqui Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. É as nossas dores levou sobre si, nos reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pois, todos nós andamos desgarrado como ovelha, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, Jesus, ele é o único que pode salvar, porque ele carregou a cruz por você e por mim. Esses deuses criados por homens não carregou cruz nenhuma. Que cruz que eles carregaram? Jesus não precisou ser carregado para ir para o matadouro. Ele foi andando com os seus próprios pés por mim e por você. Esses deuses aí que adoram aqui, adoram ali, são deuses falsos, carregados por homens. E não andam com suas próprias pernas. E não foram para a cruz. Não foram pregados na cruz. Então esses deuses não podem salvar ninguém. São deuses mentirosos, são deuses falsos que o homem fez com a própria mão. E já diz a palavra que Deus não habita, certo? Em obras feitas por homens. Por deuses feitos por homem. Eles são vazios ocos, feitos de barro e gesso, como Nabucodonosor pensava que a estátua dele era maior do que Deus. E não era, foi destruída. O reino de Nabucodonosor, Babilônia, foi destruída. E todos esses que seguem esses deuses falsos vão ser destruídos e não vão ter salvação com eles, na presença de Deus. Porque quem sofreu, ele foi oprimido,
Vou ler o último verso aqui, 53:7. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Por mim e por você. Ele morreu por mim e por você e ressuscitou por mim e por você, dando nova vida. Em Cristo Jesus, então você é a ponte onde você tem que ir para a salvação. E não para a perdição. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Diz: porque não tomou prazeres na morte do que morrer. Diz o Senhor, Jeová, convertei-vos, pois é viver. Então a gente temos que nos converter a quem? A Cristo. Nós temos que nos converter a Cristo. E não a placa de igreja, não ao homem, não às várias congregações que existem no mundo, porque são placas de igreja, e sim converter a quem? A Cristo Jesus. Convertemos a Cristo Jesus, pois viveu. E nós vamos viver em Cristo Jesus. Ou seja, estaremos com Ele na borda dos cordeiros, recebendo o nosso galardão. Mas temos que nos converter a Cristo para receber a salvação. Não em caminhos diferentes. Não vamos receber nada. E sim, vamos receber sim a perdição eterna. E nunca mais seremos vistos. E Ezequiel 33, ainda aqui em Ezequiel 33, versículo 11, diz: disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Converti-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque razão morrereis, ó casa de Israel. Então Deus não tem prazer na minha morte nem na sua. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos converter a Cristo Jesus para estarmos com Ele. Então nós temos que seguir o caminho estreito e apertado para a nossa salvação e lutar todos os dias para essa salvação. Somente assim é que nós vamos estar em Cristo Jesus, convertendo-se verdadeiramente. Você que já foi batizado, converter verdadeiramente não é só ir à igreja nos dias de culto ou reuniões. Não. Converter é andar em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida e agir como todos os dias, como em Cristo Jesus. Isso é a conversão. A conversão ela é todos os dias da nossa vida. Não quer dizer que se batizou, você está convertido. Não. Não quer dizer que você é batizado com o Espírito Santo, que você está convertido. Não. A conversão ela é todos os dias da nossa vida. Nós temos que nos converter todos os dias da nossa vida. Porque cada dia que nós amanhecemos é um dia diferente. É um dia novo. Acordamos para aquele dia. Então nós temos que nos converter todos os dias da nossa vida. Para a salvação. E nós vamos aqui Estou passando um pouquinho. Abacuque, Sofonias,
no capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz: Cantai alegremente, ó filha de Sião, rejubilia, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temais, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por o seu amor e regozijar-se em ti com júbilo. Ele venceu o seu inimigo para você. Qual era o seu inimigo? O álcool, as drogas, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, o roubo, a traição, a idolatria, a sua doença. Salvou o seu casamento, que estava em ruína, salvou a sua família, que estava em ruína. Você foi até ele, e ele atendeu o seu chamado, versículo 15 de Sofonias, né? O Senhor afastou os teus juízos e exterminou o teu inimigo. E você mesmo, às vezes, que era o seu inimigo, e te trouxe de novo à tona, em glória, em majestade, santificação, e você, às vezes, que está aí, meu cristão, meu irmão e minha irmã, acompanhando a cabeça das pessoas como se fosse piolho, fazendo o que elas estão fazendo erradamente, dentro das próprias congregações, dentro das próprias denominações, seguindo líderes errados, seguindo igrejas erradas. É claro que todas as igrejas têm defeito, todos nós temos defeitos, mas não a ponto daquilo que eu vi, de expulsar 3 membros de uma igreja e colocar o nome no SPC, no Serasa, expulsar com segurança para fora da igreja, porque ficou 3 meses sem pagar o dízimo, sem dar o dízimo. Sabe lá o porquê que isso aconteceu? Irmão, irmã, abre o olho. Abre o olho, porque tem muitos que estão fazendo dessa forma. E eu repito e disso. Repito e falo de novo. Igreja que cobra dízimo, constrange os membros, essa igreja não é de Jesus Cristo. É uma igreja falsa e mentirosa. Se você vai participar de uma igreja, você tem que pagar obrigatoriamente, ser constrangido, essa igreja não é de Cristo. É uma igreja mentirosa. Se você, para receber um cargo, para receber uma ordenança, para receber um título, você tem uma unção, você tem que pagar, essa igreja ela é falsa, é mentirosa. E eu provo isso na Bíblia. Eu provo que é mentirosa. Eu provo que é falso. Eu provo. Porque não existe isso. Jesus não cobrou dos apóstolos nenhum tipo de oferta ao dízimo, para que eles o seguissem. E nem de toda aquela multidão que seguiam ele. Ele não cobrou. Nem dízimo, nem oferta. E hoje em dia o homem quer. Porque dízimos e oferta, antigamente, era somente alimento para sustentar os sacerdotes. Não era dinheiro. Temos que contribuir com alegria e não com constrangimento, porque precisamos de fazer manutenções da igreja e pagar as coisas da igreja. Mas não é preciso acontecer o que anda acontecendo hoje em dia. Isso não vai salvar
você, vai te levar para o abismo. Sou contra. E vou continuar sendo contra. Não da contribuição, porque precisamos da contribuição para manter a obra, manter a igreja. Do constrangimento, como eu vi acontecer na internet, como, repito, aconteceu comigo, e agora há pouco tempo. E a igreja que faz isso é uma igreja falsa. É uma igreja mentirosa. E eu provo na Bíblia que é. Eu provo. Eu provo. Mateus, capítulo 9, e o versículo 13 diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio, não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento, para a sua salvação e para a minha. Aqui ele não está constrangindo ninguém a aceitar o arrependimento, porque tem o livre-arbítrio, que é dado por Deus. Então, ele veio, mas os pecadores ao arrependimento, você aceita ou não aceita, isso é uma... Você tem um livre-arbítrio para isso. E ele não constrangiu ninguém. Jesus não constrangiu ninguém. Você só vai ser salvo se você fazer isso, se você dar o dízimo ou oferta. Isso era coisa dos fariseus, dos sacerdotes naquela época, que hoje em dia tem muito fariseu cobrando a salvação das pessoas. É uma vergonha isso. É uma vergonha o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo aqui na Terra. É uma vergonha. Não caia nessa. A salvação não é paga. Ela é de graça. A unção, ela é de graça. A unção não vem do homem. A unção, ela vem do alto. A salvação, ela vem do alto. O socorro, ela vem do alto. Não caia nessa. Estude a Bíblia e você vai ver que você está sendo enganado aí. Está sendo dibriado. Porque Jesus não faz isso. Jesus, ele não vai deixar de salvar você, ou a mim, ou outra pessoa, porque não deu a contribuição, ou não deu o dízimo, ou não deu a oferta. Ele não vai deixar de salvar. Não existe isso. Isso é coisa do homem. Fanfarrão. Pregadores fanfarrão. Igrejas fanfarrãs que fazem esse tipo de coisa para inibir você. Você não está em pecado porque você não deixou de dar o dízimo. Você não está em pecado porque você não deixou de dar a oferta. Você não está em pecado porque você deixou de dar... Não. Você não está em pecado. Você também não está no erro com Cristo, não. Com Deus, não. É tudo mentira. É tudo falsidade. E eu provo isso. Eu provo isso na Bíblia. Que é mentira. Mentira. Porque se fosse assim, o ladrão da cruz não seria salvo. Já tem um ponto aí para você ver que é mentira. Se fosse assim, o ladrão da cruz, que Jesus disse que estaria com ele no paraíso, não estaria salvo. Não estaria salvo. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. É o bolso que eles querem engordar, cobrando a sua salvação. E a salvação está em Cristo e ela é de graça. Ela é de graça. Lute pela sua salvação. Brigue pela sua salvação, porque Deus é contigo e comigo em todos os lugares que nós estivermos em Cristo. Ele é comigo, ele é com você em todos os lugares. Busque a sua salvação. Não deixe para amanhã. Está na hora de reagir contra essas falsas doutrinas, contra essas falsas teologias,
contra essas falsas igrejas, esses falsos pastores que estão aí roubando o teu dinheiro para a sua salvação. A salvação está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Lute. Vai a Cristo. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe. Porque Jesus não faz isso. O homem faz, Jesus não. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui com mais um programa Está na Hora, de Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo. Conto com a sua colaboração para evangelizar com essa palavra. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, um abraço a todos. Amanhã nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa que se lá do Egito e a verdadeira Páscoa na Nova Aliança. Fique de olho. Está na hora de reagirmos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui com o Senhor. Porque só o Senhor é que pode nos ajudar em todos os nossos caminhos. Eu entrego este homem, esta mulher, esta casa, este jovem, dessa criança nas tuas mãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. E até amanhã, se Deus quiser, às 16 horas, com mais um programa. Está na hora. Fique em paz e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado.